A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Na semana passada nós terminamos o livro de Ruth. Hoje iniciaremos um novo estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa falar aos nossos corações através do estudo que desenvolveremos a partir de hoje. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê entendimento e trabalhe em nossas vidas para que possamos aplicar aquilo que aprendermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós vamos iniciar este estudo com uma breve introdução e, na sequência, vamos ler os 5 primeiros versos de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. É o livro que nós vamos estudar, são 4 capítulos. Temos bastante coisa para verificar, para aprender, para comparar com os nossos dias e com nosso procedimento pessoal. Vamos ao estudo então? Vamos iniciar o nosso estudo de Malaquias, trazendo primeiramente a classificação dos livros da Bíblia de Gênesis a Malaquias, portanto, Antigo Testamento, da forma como são utilizados hoje. Então nós temos primeiro os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e eles são chamados Pentateuco, ou Torá, que é a forma como os judeus chamam os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, compostos então por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estão dispostos em ordem cronológica, de acordo com os acontecimentos. Número 2, os livros históricos. Os livros seguintes, começando em Josué, que vem logo depois de Deuteronômio. E vai de Josué a Ester, livros históricos, porque contam a história de Israel, ou histórias específicas, mas dentro ali da história do povo escolhido por Deus. Número 3, livros poéticos e de sabedoria. De Jó a Cânticos, Cântico dos Cânticos, de Salomão. Dentro desses livros poéticos e de sabedoria, de uma forma mais específica, nós temos como livros poéticos os livros dos Salmos e Cânticos, enquanto que os livros de sabedoria são os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Número 4, profetas maiores, de Isaías a Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel,
Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, atribuído, portanto, a Jeremias, Ezequiel e Daniel, 5 livros. E os profetas menores são 12. Vão de Oséias a Malaquias. Lembrando que a classificação entre profetas maiores e menores tem a ver com o número de registros que eles deixaram. Então, os livros maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, levam essa classificação profetas maiores. E os livros menores, menos registros, levam aí na classificação o nome de profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, classificado, portanto, como profeta menor, é o livro que nós vamos começar a estudar hoje. Apenas 4 capítulos, temos, no entanto, bastante coisa para ver, para meditar, para comparar com os nossos dias. Passando por esta classificação, nós vamos então agora à introdução mais específica do livro de Malaquias. O autor, o próprio Malaquias. É assim que a maioria dos estudiosos entendem. A data, pelo menos cerca de 458 a.C. Nunca antes. Este é o período posterior a Esdras. Por quê? Porque foi após o evento de Esdras e Neemias que Malaquias relata esses acontecimentos. Então, não daria para o livro ter sido escrito antes de Esdras. Malaquias significa meu mensageiro, e não se sabe ao certo se é um nome próprio ou uma referência ao mensageiro de Deus, que está lá em Malaquias capítulo 3, verso 1. Vamos voltar a esta lembrança quando passarmos por este verso e o comentarmos. Os estudiosos, no entanto, muitos deles entendem que Malaquias é o próprio nome do profeta e não uma atribuição àquilo que ele fez com o seu ministério. O livro é uma série de diálogos ou conversas entre o Senhor e o povo de Jerusalém. É assim que ele é apresentado aos leitores. Escrito, portanto, num estilo de prosa elevada. Este é o estilo literário. Não é Deus conversando com o profeta, mas Deus conversando com o povo. Esta é a forma como o profeta apresenta a mensagem de Deus ao povo de Israel. O tema central do livro: Deus revelou o seu amor por seu povo por meio da história desse mesmo povo. Esse amor revelado tornava o povo responsável por seus atos, ou seja, o povo era castigado muitas vezes. Por quê? Porque merecia o castigo e Deus queria discipliná-los. Deus queria ensiná-los obediência. O povo devia, portanto, obedecer ao ensino da lei de Deus, a Torá, e à pregação dos profetas de Deus. Quando acontece, então, aquilo que está registrado aqui por Malaquias, ou acerca do que Malaquias fala. Após cerca de 100 anos do retorno dos judeus
à Palestina. Eles foram exilados, ficaram 70 anos no exílio, de acordo com a própria profecia de Jeremias. Isso aconteceu. Então, após 100 anos do retorno dos judeus à Palestina, em virtude deste exílio na Babilônia, e quando eles retornaram após a construção do templo, a construção dos muros de Jerusalém e reavivamento liderado por Neemias, o povo e os sacerdotes se desviaram e transformaram sua obediência à lei em algo mecânico e rotineiro. Embora relapsos na adoração, isto está no capítulo 1, verso 7 de Malaquias, e embora também negligentes quanto ao dízimo, isto está no capítulo 3, verso 8, eles não conseguiam entender por que Deus estava descontente com eles. Olha, existe semelhança entre a situação dos exilados que voltaram a Jerusalém e a situação dos cristãos de hoje? Quantos não enxergam o quanto são relapsos, o quanto são negligentes, mas ficam, pasmem, cobrando de Deus. Deus deve alguma coisa a nós? Mesmo suas promessas, Deus deve a nós, aquelas que estão atreladas a um acordo, uma aliança. Deus por acaso deve alguma coisa a nós? É por aí, é nesta direção que vai o livro de Malaquias. Quanto à semelhança aos nossos dias, em relação a um povo que não faz o mínimo, que é a sua parte, e querem cobrar de Deus, que fez muito, muito mais do que aquilo que nós merecemos. Este é o livro do profeta Malaquias. Esta foi a breve introdução. Os acontecimentos se deram, portanto, cerca de 100 anos após a volta deles à Palestina, após 70 anos de exílio. Voltaram, construíram o templo, construíram os muros, foi um grande avivamento, agradeceram a Deus, cultuaram, passou 100 anos, esqueceram tudo isso. E por quê? Porque eles entendiam, ou não entendiam, talvez seja a melhor palavra aqui. Eles achavam, mas de uma forma errônea, que Deus demorou demais em cumprir aquilo que tinha prometido acerca do domínio deles sobre todas as nações, porque assim eles entendiam a promessa do Messias. Bem, vamos primeiramente ler os 5 primeiros versos do capítulo 1 de Malaquias e voltar a esses comentários. Então nós temos aí, começando no verso 1, capítulo 1 de Malaquias. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados
terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E verso 5: vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos à análise então, verso a verso. Verso 1, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Advertência. Como consequência do pecado em que o povo havia caído cerca de 100 anos após a reconstrução de Jerusalém. Este é o motivo da advertência. O povo tinha permanecido 70 anos em cativeiro, voltou para a Palestina, reorganizou sua vida com Deus e agora volta ao pecado porque cansou de esperar o cumprimento da promessa do Messias. Receberam a promessa, os anos passaram e eles continuaram a ser dominados por seus inimigos. O sonho de Israel era que, eu falo sonho no sentido de expectativa, sonho porque era o que eles queriam realmente. Seu sonho, sua expectativa era que o Messias viesse e os livrasse de todos os seus inimigos. Isto estava demorando de acontecer, eles caíram no desânimo, começaram a relaxar no culto ao Senhor e também no seu próprio modo de vida. Advertência é o termo traduzido pela NVI. Em versões mais conservadoras, o termo é sentença, e na nova linguagem, Bíblia na linguagem de hoje, sequer o termo é traduzido, nem advertência, nem sentença. Lá está apenas palavra do Senhor, através do profeta Malaquias. Então é isso, mas o sentido bem forte aí do significado é de juízo. Por isso o termo também sentença aplicado a este primeiro verso. É uma introdução ao livro, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Contra no sentido de que eles serão punidos se não observarem a lei, a vontade de Deus. Verso 2. Eu sempre os amei. Aqui começa propriamente dito a palavra de Deus ao povo. E vamos observar bem esse estilo de diálogo, de prosa, em termos de estilo literário. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Vamos analisar primeiro essa parte inicial. É uma palavra de ânimo da parte do Senhor para seu povo desanimado. E é uma palavra de ânimo verdadeira. Deus sempre os amou, tanto que tolerou muita coisa deles. E eles só foram castigados e terrivelmente castigados porque o Senhor os amava. Qual pai que não disciplina, não castiga o filho a quem ama? Nós sabemos muito bem disso. A palavra de Deus assim nos ensina. E Deus corrige e disciplina porque ama. Está lá em Hebreus 12, verso 6.
Então esta é uma palavra de ânimo, mas uma palavra verdadeira, uma palavra real de ânimo. Deus diz: eu sempre os amei. O Senhor não deixa de amar ao pecador, ainda que odeie todo e qualquer pecado e queira também a transformação desse pecador. Por isso Deus trata muitas vezes conosco, permitindo ou até mesmo providenciando para que tenhamos problemas, aflições. As nossas aflições, elas sempre têm origem no pecado, direta ou indiretamente. Indiretamente, porque estamos no mundo e sofremos inclusive as consequências de toda a ação má do homem no mundo. Mas diretamente isto acontece quando o próprio Deus providencia ou permite que soframos em virtude de algo específico que precisamos aprender da parte dele. E a maneira mais comum de desprezo e abandono do amor maravilhoso de Deus é a prática do pecado e sua violência. Essas atitudes afrontam o Senhor diretamente e às vezes Deus responde com castigo. Com castigo, às vezes, até dolorosos. O povo de Israel enfrentou bastante isto. O que mais podemos dizer ainda neste verso 2, esta parte aí relacionada ao amor de Deus? Cabe salientar aqui, é amor eletivo, amor com base em escolha, em eleição, pactual, amor com base no pacto que Deus fez com seu povo. O ato de aborrecer, de rejeitar, é o oposto desta escolha, deste pacto, ou seja, a recusa de um favor, a recusa de um em favor de outro. O que queremos dizer com isto? Amor pactual. Deus traria o Messias ao mundo. No seu plano, no seu propósito, ele faria isto através de uma descendência. Levantaria um homem fiel, um homem do qual ele se agradasse. Deste homem faria um povo e deste povo traria o Messias para a salvação de todos os povos. O objetivo de Deus é salvar todos os povos. Ele então escolheu Abraão e de Abraão formou o seu povo. Deus fez promessas a Abraão que da sua descendência ele traria a salvação para todos os povos na pessoa do seu filho Jesus, na pessoa do Messias. O que isso significa? Escolher Abraão significava não escolher outro qualquer homem. E aí vamos dar sequência a este estudo para explicarmos melhor esta questão de o ato de aborrecer, rejeitar, é o oposto, é o seu oposto, ou seja, a recusa de um em favor de outro. Então nós lemos aí, mas vocês perguntam, é um diálogo, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, e o complemento no verso 3 diz, mas rejeitei Esaú. Por isso nós estamos falando aqui que este amor pactual, este amor eletivo de Deus, este ato de eleger um, implica em aborrecer, desprezar, odiar o outro. Não dava para escolher os dois para um propósito de trazer o Messias da descendência de um povo. Então Deus fala aqui, escolhi Jacó e
rejeitei Esaú. Ele diz: todavia eu amei Jacó. O amor eletivo. Mas rejeitei Esaú. E aí, na consequência de Deus ter rejeitado Esaú, nós temos o povo de Esaú, que é o povo de Edom, se distanciando de Deus. A responsabilidade é de cada um deles. A responsabilidade é do povo e não de Deus, porque Jacó poderia ter sido escolhido para de sua descendência Deus trazer o Messias ao mundo, e nem por isso Esaú precisaria se afastar de Deus. Um apenas seria escolhido para ser o povo de Deus do qual viria o Messias. Isso não significa que os outros povos deveriam desprezar o Senhor. Não necessariamente. Não, na verdade, de forma alguma podemos assim dizer. Deus escolhe Abraão para abençoar todos os outros povos, todas as outras nações. Nós vemos isto lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e fala que ele abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e nele, em Abraão, seriam benditas, seriam abençoadas todas as famílias, todas as nações, todas as raças, etnias da terra. Mas precisava vir de um homem. Este homem é Abraão e, na sequência, Isaque, Jacó. Os outros descendentes de Abraão, mesmo sendo descendentes de Abraão, não faziam parte da promessa do pacto de Deus com Abraão para trazer o Messias ao mundo. Então, quando nós lemos aí, mas rejeitei Esaú, rejeitei significa o quê? Que escolher Jacó implica em rejeitar Esaú para a aliança. Não tinha como trazer o Messias dos dois povos, dos dois descendentes de Jacó. Deus então coloca os dois descendentes, isso, Esaú e Jacó, dos dois descendentes de Isaque, ou mais para cima de Abraão. Então Deus atrela a sua promessa a Jacó. Ora, o Deus que sabe todas as coisas, sabia inclusive que Esaú o rejeitaria. Se isso tem a ver ou não com o seu ato de rejeição da primogenitura, a bênção de Deus para o primogênito, não podemos afirmar categoricamente, uma vez que não, a eleição de Deus do povo pelo qual ele traria Jesus ao mundo não dependia de merecimento do que eles viessem a fazer ou deixar de fazer, e sim da escolha de Deus. Escolheria um povo, instruiria este povo, e a responsabilidade da obediência ou não era do próprio povo, sendo assim punido ou protegido por Deus a partir aí da sua própria decisão. Rejeitei Esaú então, por quê? Porque escolher Jacó implicava em rejeitar Esaú. Esaú para a aliança, para a bênção da primogenitura, não em qualquer outro sentido, como por exemplo o sentido de salvação. E às vezes a gente ouve as pessoas falarem aí que Esaú se perdeu. Ora, Esaú, nós temos o registro na Bíblia de que ele se reconciliou com Jacó, inclusive. Ele saiu das terras que ocupava e foi para as montanhas para Jacó ficar ali. Isso não é um reconhecimento de que Deus havia escolhido Jacó para a aliança. Isso não significa que Esaú não passou a temer a Deus. O povo de Edom, nós até podemos concluir que sim, porque são claros os registros acerca do castigo deles. E é disso que fala a segunda parte aqui do verso 3. Por quê?
Porque Deus está mostrando neste início do livro de Malaquias, Ele está provando o povo de Israel, mais especificamente aqui Judá, que Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Então Ele mostra o quanto Ele protegeu Jacó, o quanto mesmo tendo castigado Ele preservou Jacó, mas não preservou Edom, não preservou Esaú, porque Esaú tirou deliberadamente da frente, categoricamente da frente, claramente da frente. Rejeitou não apenas Deus, mas o seu irmão Jacó. Isso em termos de povo e não a pessoa de Esaú e a pessoa de Jacó, porque eles se reconciliaram. Seus descendentes é que não se deram bem. Então Deus fala, ora, como eu não amei Jacó? Vocês perguntam como? Eu rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. No livro de Obadias nós temos o motivo pelo qual Deus fez isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Bem, os termos ódio e amor, eles não são literais nessa situação, e sim de estrutura da linguagem e costume. Temos exemplos para deixar isto mais claro. Primeiro exemplo, Jacó amava Raquel. O Jacó, patriarca, ele amava Raquel. Labão o enganou dando a ele como esposa, primeiramente, Lia ou Leia. Então, lá em Gênesis 29, versos 31 e 33, e isso depende um pouco da versão que nós lemos também, a palavra trazida ali é aborrecer, é rejeitar, até mesmo odiar. Isto não significa que Jacó odiava Lia, mas que ele preferia Raquel. Ele trabalhou 7 anos e mais 7 anos por Raquel e não por Leia. Então, Lia foi odiada no sentido de Jacó amar mais Raquel, e não necessariamente, não realmente, porque isso não é verdade. Ele não odiava Leia. Deuteronômio 21, versos 16 e 17, vai falar sobre essa questão, porque isto acontecia, não que fosse da vontade de Deus, mas o próprio povo de Israel imitou muito o costume dos povos da época, e neste caso aqui a poligamia, casar-se com mais de uma mulher. Então nós temos uma lei para regulamentar isto, porque era fato, acontecia, não era aprovado por Deus, digamos assim, era tolerado naquela época. Deuteronômio 21, versos 16 e 17. É bom esclarecermos naquela época, porque hoje não existe essa tolerância, né? Deuteronômio, aliás, desde os tempos de Jesus não existe essa tolerância. Versos 16 e 17 de Deuteronômio 21, nós lemos assim: quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Aqui nós temos na NVI uma tradução assim, para que nós entendamos dentro do nosso contexto de preferência. Vamos pegar outra tradução aqui para fazer uma comparação. A Bíblia Shed, que usa a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e esta é a segunda edição. Deuteronômio, vamos lá.
21, versos 16 e 17. Olha lá, verso 16. No dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Não é que ela é aborrecida, é que a outra é amada. Então vejam aí por que a NVI traduziu daquela forma, e a explicação que nós estamos dando aqui não faria sentido se apenas mostrássemos a versão Nova Internacional. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, tá vendo? Não que ela seja aborrecida ou rejeitada, esse é o verso 17, né? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Só para ficar claro aqui. Vejam a importância também de termos mais de uma versão da Bíblia, da Palavra de Deus. Podemos fazer essas comparações. Enquanto uma deixa tudo claro em termos de sentido para nós, outra traz aqueles termos antigos que ficaria estranho para nós entendermos, mas comparando uma com a outra fica melhor. É por isso que precisamos estudar a Palavra de Deus. Esse é um dos motivos. Então, neste exemplo de Leia, aí ela foi, entre aspas, odiada, porque há versões ainda que falam isso, no sentido de Jacó amar mais a Raquel. E o livro de Deuteronômio aqui, a lei para o povo de Israel, vai explicar que isso não podia acontecer. Primogênito é primogênito em termos de lei para o povo. Segundo exemplo, os crentes devem odiar, algumas versões também trazem este termo. Aborrecer, outro termo. Seus pais e amar a Cristo. Lucas 14, 26. Vamos lá. O estudo vai ficando longo, mas precisamos mostrar para que fique bem claro o entendimento do verso. Lucas 14, verso 26, nós lemos assim: se alguém vem a mim, é Jesus que está dizendo, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esta é a NVI. Vamos pegar aquela mesma versão anterior, Lucas 14, 26, e olhar como está aqui. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, é claro que Jesus não está mandando nós nem odiarmos, nem aborrecermos e nem rejeitarmos nossos pais. A explicação está aqui. Em Malaquias, no costume antigo de lidar com esta situação, então ninguém está rejeitando, odiando ou aborrecendo. Porém, de quem é a primazia, a preferência. Essa é a questão. Então, o amor eletivo tem a ver com isto, não necessariamente é ódio e punição aos outros porque escolheu um, mas é aquela escolha pactual na qual só pode ter uma pessoa escolhida. É assim para a descendência de Jesus, para o povo do qual Jesus precisaria vir. Se ele vem de Israel, que é Jacó, não dá para vir também de Esaú, que é Edom, embora ambos sejam descendência de Abraão e de Isaac. Bem, então, já falamos aí, né? O segundo exemplo, os crentes devem odiar, aborrecer seus pais e amar a Cristo de forma alguma. O significado é que Cristo precisa estar em primeiro lugar, não que os pais devam ser aborrecidos
pelos filhos que amam a Cristo. Que testemunho daríamos? Que mostra de amor. Inclusive, este é o verso 3. Verso 4. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A condenação de Edom por Deus tem a ver com o fato de eles terem rejeitado o Senhor. O juízo de Deus contra eles se deu em virtude de sua maldade em se aproveitar da situação desfavorável de Judá quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios. O Deck já estudou com a igreja o livro de Obadias. Ele fez isto em 2 quintas-feiras seguidas e ficou bem claro ali quando ele falou de Edom, porque o livro de Obadias trata disto, do castigo de Deus para Edom, em virtude da sua soberba, do seu orgulho, do seu ódio também para com seu irmão, o povo de Jacó, o povo de Israel. Amós, Obadias, então vamos lá, Jonas, Miqueias. Estamos aqui, livro de Obadias, versos 10 e 11. Não tem nem capítulo de tão pequenininho que é. Então, não se usa falar capítulo primeiro. Obadias não é dividido por capítulos, não chega a ter um. Então, versos 10 e 11. Por causa da violência, matança que você fez, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Aqui em Malaquias, Deus está mostrando. Vocês perguntam, como eu amo Jacó? Estou mostrando. Puni Edom. Destruí Edom. E vocês foram preservados. E aqui então, quando ele fala em Malaquias, que destruiria Edom, ainda que eles reconstruíssem sua cidade, nós temos aí Obadias e Malaquias falando do mesmo castigo de Deus para com Edom. E nós encaramos este castigo como juízo de Deus, da mesma forma como Deus levantou o profeta Naum para falar de Nínive. Então, percebam, Deus que orientava, que protegia o povo de Israel, se os outros povos se voltassem para ele, ele também os protegeria. Deus levantou Jonas para pregar a Nínive naquela oportunidade e eles se arrependeram. O que Deus fez? Poupou o povo de Nínive, capital da Assíria. Mais tarde, o que eles fizeram? Eles rejeitaram Deus, 100 anos depois. Então o profeta Naum é levantado por Deus para sentenciar o castigo. A pena é realmente Nínive foi aniquilada. Deus agia para com Israel da mesma forma e só preservou Israel porque eles mereciam, tanto quanto os outros povos, serem destruídos. Olha, podemos de repente até dizer mais do que os outros povos, porque o que Deus fez por eles e os milagres, maravilhas que Deus fez por eles, mas Deus os preservou em virtude do seu amor eletivo. O pacto, a promessa que Deus tinha feito a Abraão para de Israel trazer Jesus Cristo para dar oportunidade de salvação a todos os povos. Então é isto que Deus está falando para eles aqui nesta
advertência. Bem, o tempo foi embora. Temos ainda muito o que falar nesse verso 4. Vamos resumir rapidinho aqui. O próprio povo de Israel, aqui no tempo de Malaquias, está rejeitando o Senhor e, portanto, sujeito à condenação. Daí a advertência, que está lá no capítulo 4, verso 6, o último verso de Malaquias. Não vamos adiantar agora, não. É importante diferenciar eleição pactual e eleição para a salvação eterna em Cristo Jesus. Deus não salva um povo, Deus salva individualmente. Deus não salva o povo do Brasil, Deus não salva o povo de Israel, Deus não salva o povo dos Estados Unidos. Deus salva aquelas pessoas, aqueles cidadãos de cada um desses povos que entregam suas vidas a Jesus. O judeu que entregar sua vida a Jesus, este será salvo. O brasileiro, o americano, de repente, até mesmo o árabe, que se voltar para Jesus e entregar sua vida a Ele, este será salvo. Porque Deus levantou Abraão para trazer Jesus a fim de abençoar todos os povos com a salvação eterna que só Ele adquire para nós. Jesus entregou sua vida por nós. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Então, este pacto que Deus fez com Abraão, esta eleição, essa escolha com base no pacto, é diferente da eleição de Deus, daquele que vai estar com Jesus na eternidade. Esta, o apóstolo Pedro diz, é feita segundo a presciência de Deus. Deus escolheu aqueles que entregariam sua vida a Jesus. Deus fez esta escolha, embora não dependendo da decisão destas pessoas, mas porque Ele quis conjugar as coisas. Ora, é o que é muito mais apropriado. Deus dá oportunidade a todos. Aqueles que creem, Ele salva. Então é importante diferenciar eleição pactual e eleição para a salvação eterna em Cristo. Porque a eleição pactual é a eleição de uma pessoa, formação de um povo para a salvação dos outros povos, no sentido espiritual de salvação dos outros povos. Ela é individual, certo? Uma coisa até conduz a outra, mas o tipo de eleição é diferente. A eleição pactual é a escolha de um povo para a vinda do Messias. A eleição pessoal se refere à fé de todo aquele que crê e compreende pessoas de todas as nações para formarem o povo de Deus que estará com Jesus na eternidade. Verso 5. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O que Deus está falando aqui para Jacó? Vocês verão o cumprimento de sua promessa em relação à queda de Edom. E eles vão ver o poder de Deus. Então, Israel veria o cumprimento dessa palavra contra Edom e reconheceria a soberania do Senhor sobre todas as nações. Vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na próxima quinta-feira para dar continuidade a este estudo. Hoje, apenas estes 5 versos. Vamos orar e assim terminar mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Obrigado por sua atenção, visitante. Você é muito bem-vindo. Também agradecemos por você estar aqui conosco
estudando a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é muito bom. Ele sempre dá oportunidade, Ele faz o que nós não merecemos, mas Ele é um Deus justo. O livro de Malaquias é um alerta em relação a isto. Deus ama, mas Deus também é justo e Ele adverte para que nós nos voltemos para a sua bondade, para o seu amor e entreguemos nossa vida a Ele. Assim seremos contemplados pelo seu amor em termos espirituais com a salvação eterna. Amém. Obrigado, nosso Deus, por mais este estudo que o Senhor nos permitiu desenvolver. Fala aos nossos corações, Senhor, para que nós evitemos agir até mesmo como Jacó agiu. Jacó, o povo de Israel, quando rejeitou, quando relaxou, quando se cansou de esperar por suas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre fiéis, fiéis até a morte, se necessário for. Obrigado por cada um que esteve conosco neste estudo e por aqueles que ainda haverão de estudá-lo, de assistir a este estudo, participar dele futuramente. Abençoe-nos, Senhor, fica conosco a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que é livre incomparável.